Vereador Cadore assumir os trabalhos. Que pouquinha gente. Com a palavra, a vereadora Estela Bolardim. Bom dia a todas e a todos. Bom dia à mesa, a quem nos assiste de casa. Então, eu gostaria de falar hoje sobre um tema que tem surgido muito nessas últimas oitivas, principalmente ouvindo os hospitais, que é acerca dos investimentos que Caxias do Sul tem recebido por parte do governo federal. Ontem, a gente teve a comemoração e a lembrança do resultado das eleições do ano passado. Então, juntando isso, todas essas falas que a gente tem ouvido por parte das pessoas que nós temos tido a oportunidade de ouvir nas oitivas e a lembrança da vitória, que nos trouxe muita esperança de progresso e de avanços que de fato estão se dando na prática, eu separei alguns dados e algumas coisas para que a gente possa analisar os importantes investimentos na área da saúde aqui na nossa cidade. A gente sabe que a gente teve, por exemplo, um crescimento de 7,7% na questão do emprego, que foi o maior crescimento desde 2014 em relação ao emprego. Mas hoje a gente vai focar na questão da saúde. A gente teve, nos primeiros meses de governo, o investimento de 14 milhões aqui em Caxias do Sul. Esses 14 milhões eram um repasse que estava represado do governo anterior. E foi a primeira medida que o governo teve ao assumir a gestão. Foi repassar um dinheiro que já era garantido, já era da cidade de Caxias do Sul, já era nosso por direito, mas ainda não tinha sido repassado para a nossa cidade, ainda não tinha sido investido na saúde. Um dinheiro tão importante, que com certeza salvou muitas vidas. Esse dinheiro, ele foi investido em 12 instituições de saúde aqui na nossa cidade. Entre elas, o Hospital Geral, que recebeu 6,9 milhões de reais, e o Hospital Pompeia, que recebeu 5 milhões de reais. Em relação ao Teto MAC, que fala da média e alta complexidade, a gente teve a assinatura da portaria 722, aonde foi garantido 1.512.654 para a área de oncologia do Hospital Pompeia. Também em relação ao Teto MAC, a gente teve a possibilidade da abertura de leitos do Hospital Geral, com um repasse de 53,3 milhões anuais de custeio por parte do governo federal. Isso foi algo muito importante. A gente sabe que um dos fatores de superlotação nas UPAs, nas nossas unidades de pronto atendimento, é em relação à falta de leitos nos nossos hospitais. Então, a abertura de leitos no Hospital Geral é algo a ser comemorado na nossa cidade. E isso foi possível graças aos investimentos do governo federal. Esses 53,3 milhões de reais investidos anualmente pelo governo federal irão ajudar e salvar vidas em nossa cidade. Esse é um reflexo de um governo que prioriza a população, que prioriza aqueles que mais precisam, que prioriza o SUS, um SUS forte, um SUS com investimentos públicos. Mas quando a gente volta os nossos olhos para o governo estadual, a gente ainda precisa de muito investimento. A gente ainda precisa cobrar que seja repassado o percentual que é previsto em lei. É previsto em lei que o governo estadual tem o dever de repassar 12% para a saúde de Caxias do Sul. E ele passou no ano passado apenas
8%. Então, a gente fala de 14 milhões investidos em Caxias do Sul, 53 milhões investidos anualmente para a abertura de novos leitos. A gente fala de 1 milhão na área da oncologia do Hospital Pompeia. Então, a gente fala de diversos avanços por parte do governo federal, mas a gente fala de um governo estadual que sequer consegue atingir o seu percentual previsto em lei. E também ainda não faz a sua parte em abrir os outros leitos do Hospital Geral que precisam ser abertos. A nossa cidade precisa disso. E nós precisamos estar juntos, coletivamente, cobrando para que isso seja feito. E isso também é responsabilidade do Estado. E essa fala precisa ser feita. Nós precisamos que os 12% sejam repassados, pois isso faz falta para a saúde de Caxias do Sul. E nós precisamos que os restantes dos leitos sejam habilitados. Isso também é responsabilidade do governo estadual. Agora, voltando os olhares aqui para Caxias do Sul, nas oitivas a gente também consegue observar os diversos gargalos em relação à gestão municipal, que precisa ser muito ajustada. Eu quero usar um exemplo. Senhor presidente, uma questão de ordem, só a verificação de quórum. Sim. Hein? Solicito às vereadoras e vereadores que registrem suas presenças. Gladys Frisso, presente. Obrigado, Gladys Frisso. Obrigado. Vereadora Gladys Frisso vota sim. Como vota Zanquim? Quem confirmou? 3, 7. E eu, 8. Vereador Cadori, presente. Vota sim. Encerrada a votação, o quórum está mantido. Vereadores presentes, vereador Adriano Bressan, vereador Cadori, vereadora Estela Balardim, vereadora Gladys Frisso, vereador Juliano Valim, vereador Zanquim, professor Zanquim, vereador Rafael Bueno e vereadora Tatiane Frisso. Ausentes, vereadores Zé D'Ambrós, Alberto Meneguzzi, Alberto Meneguzzi presente, desculpe, registra... Vereador Camilo ausente, vereador Clóvis Xuxa ausente, vereador Felipe Grêmio Maier ausente, vereador Fius ausente, vereador Lucas Caranhato ausente, vereador Lucas Gil ausente, vereadora Marisol Santos ausente, vereador Renato Oliveira ausente, vereadora Rose Frigeri ausente, vereador Sandro Fantinel ausente e vereador Scalco ausente. Vereador Velocino Vez, também ausente. Senhor presidente, embora no painel não apareça meu nome como presente, a presença, estou presente. Né? Vereador Alberto Meneguzzi, presente. Com a palavra, a vereadora Estela Balardim. Muito obrigada. Obrigado. Então, continuando, quando nós voltamos os nossos olhares aqui para o governo municipal, a gente vê que tem diversas falhas em relação à questão da gestão, da organização. Existem gargalos que precisam ser
ajustados. Eu vou usar aqui um exemplo que a gente ouviu na nossa oitiva de ontem, ouvindo a superintendente do Hospital Pompeia. A gente tem um fator na saúde do nosso município que é uma preocupação de todos e todas nós, que é a questão da materno-infantil do Hospital Pompeia, que fechará agora no dia 31 de dezembro. É algo muito preocupante, pois a gente teme por não saber aonde as mães e pais terão os seus filhos aqui na nossa cidade. Mas a gente também ontem teve a oportunidade de conseguir entender como está se dando todo esse processo. Há mais de 10 anos essa pauta é debatida aqui em Caxias do Sul. E há mais de 10 anos o Pompeia apresenta que ele é deficitário e, portanto, ele precisaria fechar algumas das suas alas. Como essa não é a sua ala prioritária, eles entendem que seria o serviço menos oneroso a ser fechado. Em agosto do ano passado, eles apresentaram esse cenário para a prefeitura. Não conseguindo obter nenhum diálogo maior com a prefeitura, eles chamaram o Ministério Público Estadual para fazer parte das negociações. O Ministério Público Estadual chamou a secretária da Saúde Estadual para também fazer parte dessas negociações. As negociações começaram a acontecer respeitando os prazos contratuais, aonde estipulava que teria que ser apresentado 180 dias de antecedência para o fechamento da ala materno-infantil. O Hospital Pompeia respeitou o prazo de 180 dias, mas o Ministério Público pediu, junto à Prefeitura, para que fosse esperado mais 12 meses. Por isso que nós temos mais esse o ano de 2023 a mais. Peço uma declaração de líder. Declaração de líder da bancada do PT. Por isso que nós temos esse ano a mais de serviço prestado na ala materno-infantil pelo Hospital Pompeia, por essa negociação que ocorreu, porque os 180 dias foram apresentados desde agosto do ano passado. Um prazo contratual que foi respeitado pelo hospital. Mesmo com essa dificuldade de diálogo, o Ministério Público Estadual solicitou que a gestão municipal apresentasse um plano de transição, para que assim se pensasse coletivamente, sentando com o hospital e com a gestão, com a secretaria, com o prefeito, uma forma de solucionar essa situação. Mas a prefeitura, até o dia de hoje, ainda não apresentou esse plano de transição. Então, isso mostra uma das dificuldades que nós enfrentamos. Dificuldade de planejamento, dificuldade de diálogo, dificuldade de gestão. Esse é apenas um dos exemplos dos tamanhos problemas que nós enfrentamos na saúde municipal. Na apresentação do quadrimestre, a secretária diz que é culpa do teto MAC, que se investe pouco na atenção básica. Mas aqui a gente vê que desde que a gente teve, desde que o governo Lula assumiu a gestão do governo federal, agora em 2023, os investimentos na saúde em Caxias do Sul aumentaram e muito. E isso é muito positivo para Caxias do Sul. A gente teve 14 milhões investidos já nos primeiros meses de governo. A gente teve mais de 1 milhão investidos na área de oncologia do Hospital Pompeia. A gente teve a abertura de novos leitos no Hospital Geral, com 53,3 milhões de reais anuais investidos no Hospital Geral.
Isso é importantíssimo para a nossa saúde. Então, o que a gente tem que pedir para a secretária de saúde, para a gestão municipal, é que pare-se de achar culpados e para que se comece a pensar uma gestão. Para que quando o Ministério Público peça para que seja pensado um plano de transição, para se pensar qual que vai ser a possibilidade de solução para a questão do materno-infantil, seja sentado e pensado um plano de transição. E não que se aponte culpados. Para que coletivamente a gente consiga pensar soluções. Para que quando a gente peça que seja atendido a atenção básica como prioridade, para que quando a gente atenda como prioridade a prevenção e não a doença, atendendo apenas como prioridade a média e alta complexidade, já lhe concedo. A gente não diga que é apenas culpa do Teto MAC. A gente olhe para todos os investimentos que o governo federal tem feito na nossa saúde. Mas que a gente também tenha a responsabilidade de, independente do governo estadual ter o mesmo partido do governo municipal, a gente cobre que o percentual previsto em lei não ter sido pago ter impactado na saúde do nosso município. E que a gente cobre que isso seja feito, que a gente não possa passar mais um ano sem esse percentual ser pago da forma correta. Então, essas cobranças precisam ser feitas. E a gente precisa continuar cobrando que o governo federal continue fazendo os seus investimentos, continue priorizando o SUS, um SUS forte, uma saúde pública de qualidade para toda a população. Seu à parte, vereador Bressan. Obrigado, vereadora Estela. Bom, depois das oitivas de ontem, cada dia eu fico mais preocupado. Porque, primeiro, vou falar na questão aí que eu já estava pesquisando essa situação que o governo estadual não está cumprindo com a sua parte. Então, se deveria mandar 12% de verbas estaduais para a saúde de Caxias do Sul e está aplicando hoje 8%, com toda a situação que nós estamos aqui, e atendendo 48 municípios, sendo a referência, e ainda acima de 1.200.000 pessoas. Então, eu imagino o que deve ser prioridade para o governo estadual em questão de saúde. Porque o Teto MAC, a gente já comprovou aqui dentro deste plenário, que tem regiões como Pelotas, por exemplo, e eu não quero que baixe o deles, eu só quero que seja justo, então que o nosso seja revisto e esteja acima, porque nós temos muito mais pessoas aqui sendo atendidas do que a região de Pelotas, e lá o teto é mais alto. Então, nesse sentido, nós estamos perdendo investimentos que são 4%, de 8% para 12%. O teto MAC mais baixo do que em outras regiões. E ainda agora, ontem, eu fiz as perguntas justamente para a diretora do hospital, né, a direção, a Lara, né, e também para a presidente do Pio Sodalício, e deixaram claro em todas as minhas perguntas que dinheiro não é o problema, que se algum vereador aqui desta casa arrumar uma emenda parlamentar, elas não querem, que justamente a ordem é fechamento. A ordem é fechamento. Eu fiz o pedido porque eu quero aqui dentro desse plenário falar e repassar o que eu escutei ontem. A Lara e o Pio Sodalício, pela Sandra Barp, foram claras. Não adianta arrumar emenda para reformar a materno-infantil porque elas não querem. Vai ser fechado. E ainda teve um tal de um deboche dizendo, ganhe criança ali em Farroupilha, que é um bairro de Caxias. Isso eu ouvi, não foi de parte dos vereadores, foi de parte da assessoria jurídica do Hospital Pompeia. Então, fico muito preocupado. Obrigado, vereador. Muito obrigado, vereador Bressan. A gente precisa, sim, equacionar o Teto MAC aqui em Caxias do Sul. A gente precisa cobrar do governo estadual o repasse de 12%, que é um direito, é previsto em lei e é necessário para a nossa cidade e para todos os outros 48 municípios que também dependem da saúde de Caxias do Sul. Mas a gente também precisa cobrar a questão de todo o diálogo, de toda a melhor gestão da saúde de Caxias do Sul por parte do governo municipal. Seu à parte, vereadora Rose Frigeri.
Vereadora Estela, acho importante ter trazido esse tema, porque é o que está sendo discutido aqui na Câmara, né? Acredito que, pelo menos quem faz parte da CPI, metade do seu tempo ou mais está usando para isso, né? Que tá, hoje à tarde teremos outra oitiva, né? E eu acho que isso tem sido demonstrado. Primeiro, concordo, acho que nós temos que cobrar, né? Já está sendo denunciada essa questão do governo federal que não cumpre os 12% necessários, o estadual, que não cumpre os 12% necessário, e é para o estado inteiro. Então, o que acontece isso? Quem sofre não é só Caxias, os outros municípios também não recebem e sobrecarregam a nossa cidade, que é a referência aqui. Mas muito me preocupou essa questão da maternidade, foi dito com todas as letras que não há mais a mínima possibilidade, inclusive vai ter essa reunião amanhã, mas que não há mais a mínima possibilidade do hospital atender, né? E me preocupa também que o município não tenha feito nada neste um ano que sabia que poderia ser feito, e mais uma série de coisas que se demonstrou através de todas as oitivas, mas especialmente ontem, que não é só a questão de finanças e de investimento de dinheiro na saúde. É o quanto não há informação para as pessoas, o quanto a população não fica sabendo o que os hospitais rompem ou não rompem, não é, neste caso, responsabilidade dos hospitais. Então, acho que é um tema muito importante que, com certeza, essa casa e essa relatoria vai ter que se debater muito nos próximos dias, mais ainda do que já está sendo feito. Obrigada, vereadora. Exatamente, vereadora Rose. Então, para finalizar, aproveitando que no dia de ontem a gente relembrou que no ano passado a gente teve o resultado das eleições, eu quero relembrar que a gente também elegeu a nossa querida deputada federal, Denise Pessoa, e quero dizer aqui de algumas emendas que ela já trouxe para a nossa região, aqui para a cidade de Caxias do Sul. Fico muito orgulhosa de ter sido colega dela, do quanto ela me apoiou. Logo que eu entrei nesta casa, com 21 anos, ela também entrou aqui muito nova, como uma parlamentar mulher negra. Então, ela trouxe 9.150.000 para a área da saúde, 6 milhões para a área da pavimentação, 1.145.000 para a área da assistência social. Então, nós estamos lado a lado, nas mesmas lutas, na luta por uma sociedade melhor, pelo bem comum e para dias melhores. Muito obrigado ao governo Lula, à deputada federal Denise Pessoa. Seguimos juntos em busca de uma sociedade melhor para todos. Obrigado, vereadora Estela.